Olá pessoal, tudo jóia? Se liga nessa dica que ela é muito importante. Olha só, eu estou aqui com a bobina da minha máquina e a caixa de bobina. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho mais sobre essas duas partes daqui da máquina, que é muito importante para que você consiga costurar e fazer um ponto perfeito. Uma coisa que acontece muito com algumas pessoas que me procuram dizendo que a máquina está com defeito é que elas não se atentam ao seguinte detalhe que eu vou passar para vocês logo mais. Primeiro eu quero falar para vocês da bobina. A bobina ou canelinha, né, tem esses dois nomes aí que as pessoas falam. Ela serve, né, para você colocar a linha que vai passar por baixo do seu ponto, né? Você tem duas linhas, né, que elas vão fazendo laçadas para fazer o ponto de costura, aquela linha que vem de cima da máquina e essa linha que vem de baixo. E a outra coisa é essa caixa de bobina, que ela vai servir, né, para você colocar a sua bobina dentro e para dar tensão na linha que sai da bobina. E essa tensão que ela vai dar aqui nessa linha vai ser muito importante para você fazer um ponto bonito, um ponto ideal. A bobina, ela pode ter, né, dois tamanhos. Ela pode ser baixa ou alta. Essa minha aqui é uma bobina baixa da minha máquina, mas tem a alta. É preciso que você verifique no manual de instrução da sua máquina para ver qual que é o tamanho dessa bobina, né, a altura que a sua máquina exige. Cada máquina aí exige um tamanho e isso já começa por aí, né, uma parte importante que você tem que ver. Já vi muita gente costurando com a bobina errada na máquina e o ponto não dava certo. Então a primeira coisa que você vai fazer é verificar a altura da sua bobina. O segundo ponto que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a caixa de bobina ela pode ser solta da máquina, né, igual essa minha aqui que eu tiro lá da máquina, ou ela pode, né, ser fixa na máquina. Tem alguns modelos que a caixa de bobina não sai, ela é fixa, né? Geralmente aquelas máquinas que o lugar de colocar a bobina é em cima, é na mesa dela, tá? Então, se for esse o caso da sua máquina, ela não vai sair, mas você vai ter que observar a mesma orientação que eu vou te dar aqui agora. Como eu falei para vocês, a bobina, ela vai se encaixar, né, aqui dentro da caixa de bobina. E a caixa de bobina ela vai servir para dar tensão. Então você precisa, sempre que você colocar a bobina, deixa eu ver aqui para não dar reflexo, você vai ter que passar a linha, ó, vou colocar aqui a linha, por uma abertura que vai ter aqui. Você vem com ela, com a linha, até você encaixar ela, ó, nessa abertura de cá, ó, nesse pontinho aqui. Depois que você fez isso, ó, que ela entrou, que ela tá aqui dentro, saindo daqui desse buraquinho, ó, olha só o caminho que eu percorri. Coloquei a bobina dentro e puxei pra cá, então a linha vai sair daqui. Só com isso daqui, ela já vai dar uma tensão na linha. Tá vendo que a linha não escorrega fácil? Então, como na parte de cima da sua máquina tem lá um botãozinho que você aumenta ou diminui a tensão da linha, aqui na bobina, com essa linha que sai daqui de baixo, também tem esse aqui, ó, é esse parafusinho aqui, tá vendo? Esse parafuso aqui, as máquinas vêm até com uma chave de fenda pequenininha para você aumentar e diminuir. Aqui você vai aumentar e diminuir a tensão da linha que sai da bobina. Então, se você estiver costurando e o ponto de baixo da sua costura ele estiver embolando ou pulando, você tem que ir com a chave de fenda aumentando ou diminuindo a tensão dessa bobina aqui embaixo. Você vai chegar às vezes num ponto que médio, que vai dar pra você costurar um monte de tecidos diferentes com a mesma tensão, sem precisar toda hora tá mexendo aqui. Você vai mexer aqui quando acontecer isso, do ponto embolar ou dele não laçar a linha que vem de cima e ficar pulando o ponto. Então você vai lá e mexe nessa tensão aqui de baixo.
Já aconteceu de várias meninas chegarem pra mim e falar assim: nossa, professora, a minha máquina tá com defeito, eu preciso mandar para manutenção. E eu pergunto: o que que tá acontecendo com a sua máquina? Ah, não tá costurando, o ponto de baixo embola e tal. E quando elas vão lá para a primeira aula, que eu falo para elas de colocar essa linha aqui, de dar essa tensão, pronto, acaba todos os problemas da máquina, porque às vezes você não sabe ou esquece de passar a linha por aqui para dar essa tensão e a máquina realmente não costura. Então, se você estiver tendo alguma dificuldade em costurar ou do ponto de baixo tá pegando, alguma coisa assim, observa primeiro o tamanho, né, a altura da sua bobina, se você tá usando realmente a altura certa para sua máquina, e segundo, se você tá passando aqui pelo lugar certinho, e terceiro, verificar se a tensão, né, que a gente vai mudar aqui nesse parafuso, se ela tá certa pro tecido que você tá utilizando. Então é isso, eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Um beijo e até o próximo vídeo.